mind. Assim como com Abraão, nós somos filhos de um herói da fé que resolveu confiar na ordenança e partir para uma terra desconhecida carregando a promessa. Honramos o caminhoneiro que saiu de Oklahoma com um objetivo: levar a palavra de Deus para libertar o seu povo. Cruzou o Brasil em sua Kombi com sua amada esposa Jen e um coração ardente para cumprir o que tinha recebido do Senhor. Muitos caminhos foram alterados ao encontrar Bud, e dentre eles o de Marcos Honório. É Jesus que vai na frente, e porque ele o seguia, o ministério crescia. A primeira igreja Verbo da Vida do Rio de Janeiro se tornou alicerce para o nascimento e crescimento de outras espalhadas pela cidade. Em 99, Marcos Honório entrega sua Bíblia a Cláudio Alexandre, que 13 anos depois assumiu o pastoreio da igreja de Campo Grande, recebendo visões claras que deram início aos ciclos de reconstrução da casa espiritual que gerou o Ministério Unidos. Esse é o nosso tempo, chegou a nossa hora de assumir o que nos foi entregue e correr com essa visão. O teto destes homens e mulheres de Deus é o piso sobre o qual vamos construir o legado a ser deixado para as próximas gerações. Nós não estamos sozinhos em nossa jornada. Da mesma forma que havia um poder no vínculo entre Timóteo e Paulo, capaz de destravar o potencial do jovem, nesse tempo, o Senhor está nos conectando a pessoas e unções com o intuito de despertar e amadurecer algo que já está em nosso interior. Cada um de nós nasceu no tempo exato, planejado por Deus, para receber o bastão das mãos de outras pessoas e dar continuidade a uma missão que não começou em nós e não vai terminar em nós. Cada singularidade, ferramenta, dom, unção e propósito se encaixando para agir o maior de Deus em nosso tempo. Não somos a geração do amanhã, somos do hoje. Deixe sua marca, propague o legado. Amém! Chegou! Eu falei isso na última conferência também, mas eu acho muito interessante ministrar na conferência, porque a gente fica gerando isso tanto tempo, e aí chega o dia, e eu já estou vivendo a conferência, 2 meses, sabe? E é muito bom poder compartilhar com vocês aquilo que a gente agarrou da visão do nosso líder, sonhou junto com ele, agora estamos todos nós aqui, amém? Quando o Rafa me passou, né, esse tema, não me passou, né, mas passou pra gente, eu fiquei tão feliz. A gente tem o costume aqui no nosso discipulado de orar pelo nosso ministério. E eu lembro que algumas vezes, teve uma certa vez que eu até falei com o Glauber e com a galera, a gente, né, ora pela liderança do ministério, a liderança da igreja. E a gente foi orar pela liderança do ministério, eu nem lembro quem que ia orar. Mas sabe quando você percebe que a pessoa nem sabe de quem que ela está falando? E aquilo mexeu muito comigo. Eu cresci nessa palavra, né? Nasci aqui nessa casa. Fiz rema na barriga da minha mãe aqui nessa casa. Mas depois eu fui para Pedra, ainda com 2 anos de idade. E eu tenho a maioria das minhas memórias de infância são na Pedra, no Verbinho com a tia Glê. Então... Mas, de qualquer forma, eu sempre estive conectada a essa visão, a esse ministério. E, por muito tempo, eu ouvia falar de pessoas importantes, dos adultos indo na conferência de ministros, e conhecendo fulano, e o ministro dos Estados Unidos que veio, e não sei o quê. E eu não sabia quem eram essas pessoas, porque eu ainda era criança. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu fui no JPN, e eu cheguei na casa do ministério, e eu vi que o Carrombé tem um rosto. E, sabe, o apóstolo Guto, ele fala com todo mundo muito normal, sabe? Ele não é um ser elevado, que eu achei que ele era, criei na minha mente, sabe? E aí, quando eu conheci aquilo, o JPN foi uma experiência tão marcante para mim, de ver e experimentar essa unção. A primeira vez que eu falei com o pastor João, eu cheguei na frente dele, eu fui falar com ele que meu pai gostava muito dele. E eu fui falar assim: pastor João, tudo bem? Então, eu sou filha do Calxande. Na minha cabeça, esse era o que eu tinha ensaiado. Sou filha do Calxande, meu pai gosta muito de você, posso tirar uma foto? E aí eu cheguei na frente dele, eu olhei pra ele, e ele tinha acabado de ministrar no JPN, e eu olhei e eu fiquei assim, e eu só comecei a chorar, porque era uma unção tão grande, e aquela expectativa de: esse é o pastor João Roberto, ele foi pastor do pastor Bud. Ele fez a obra do ministério. Eu estou aqui, na época que eu fui no JPN, eles estavam em obra ainda, terminando, botando o carpete.
E aquilo era tão grandioso para mim, que cresci nisso, que eu fiquei assim, e chorei. Eu não falei nada com ele. Ele não deve nem lembrar disso, porque eu não falei nada. Eu falei, uma menina chorando, tadinha, descompensada. Vai lá, minha filha, vai. Mas para mim foi marcante. Então, voltando, nesse dia do discipulado, a gente foi orar, e desde esse dia queima muito no meu coração isso de compartilhar sobre os homens de Deus que fundaram o Verbo da Vida, e não só o Verbo da Vida, mas que estão envolvidos com o Rema, que alcança tantas denominações, né? O Rema é uma escola interdenominacional. Então, várias pessoas estão envolvidas, são edificadas por essa palavra. E isso mexe muito comigo. Então, ter a oportunidade de criar a comunicação dessa conferência, junto com uma equipe incrível, de fazer essa camisa da chegada do Pastor Bud, levando o legado até a gente, e dos legados se encontrando. Estou te dando uma explicação, tá, gente? Porque eu vou valorizar meu trabalho. Aqui atrás são os legados se encontrando, diferentes legados, diferentes propósitos, se atravessando, porque é isso que nós viemos fazer aqui, amém? Sugar daquilo que está na unção de Pedra, de Araruama, de Campo Grande, do Pastor João, de Janaína, e esses legados se encontrando, marcando aquilo que é um novo tempo para a gente seguir daqui para frente, amém? Então eu gostaria de falar com vocês hoje, especificamente sobre um jovem, Daniel, não o do boné, o sem boné, e eu queria que você abrisse comigo lá em Daniel 1. Daniel, ele foi um jovem que ele passou por um período da transição do reino de Israel, que eles são invadidos pelo reinado de Nabucodonosor da Babilônia, e alguns jovens são retirados da sua terra, e Daniel é um desses jovens. Então ele é capturado, né? Retirado da sua terra, vai para uma terra que ele não conhece, com pessoas que ele não conhece, com uma liderança extremamente difícil, que era do rei Nabucodonosor. O Nabucodonosor, ele seguia a linha da rainha vermelha de Alice, que é tudo corta a cabeça, morre todo mundo, tira fora, não quero, se você não sabe o que eu sonhei, morre você. É uma pessoa assim, intransigente, vamos dizer. E Daniel vai para lá ainda adolescente. Ele é um adolescente fora de casa, fora de tudo que ele conhece. E o destino dele é decidido por alguém que não serve ao Deus dele. Que ele vai ser treinado para servir ao templo, para ser um dos homens do rei. E aí Daniel, ele é instruído em sabedoria e etc. Mas antes de começar a exercer esse cargo, o rei separa ele para ele ser treinado, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esse início de Daniel sendo treinado já começa, eu queria que você lesse comigo no 1, versículo 3. Eu vou ler na nova versão transformadora. Se a galera do slide puder botar a nova versão transformadora, tudo bem. Se não, tá tudo bem também, porque não vai mudar muita coisa para agora não, tá? É isso, ok. 1:3. O rei ordenou que as penas, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam capazes... que sejam instruídos em diversas áreas de conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. E aí, lá no 8, diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Repete comigo: não se contaminar. Quando a gente fala sobre, eu fico pensando, né? Daniel indo para essa terra estranha, já tinha sido retirado de tudo que ele conhecia, já não estava perto de ninguém, tinha sido retirado dos seus pais, da sua família, da sua cultura. Aí ele vai para esse reino que ele não conhece, e aí ele é agraciado, vamos botar assim, com pelo menos eu vou comer a comida do rei, que deve ser gostosa beça, que deve ter as especiarias, tudo lá, do bom e do melhor. Assim, numa condição de você ser capturado, você podia virar escravo. Você está comendo da comida do rei?
Vamos combinar que é uma coisa boa? Você podia até falar assim, livramento de Deus. Porque eu podia estar sendo capturado para ser só escravo, comer do pão, amassado. Mas não, vou comer da... Mas sabe que Daniel não tem essa percepção? Daniel, ele olha e fala, essa comida vem de uma cultura de idolatria. Porque a Babilônia era idólatra. E eu não vou me contaminar, por mais que pareça bom, com aquilo que não é do meu Deus. E ele decide, não por um pecado que você olha e fala, meu Deus, ele ajoelhou perante a estátua. Não era uma coisa nítida, você entende? Era a decisão do princípio. O meu Deus tem o princípio, eles têm o princípio da idolatria, aquilo que eles fazem eu não faço. Aquilo que eles comem eu não como, porque eu sou diferente. Eu não vou me contaminar. E sabe que às vezes a gente se encontra em situações, ainda mais os jovens, você vai para a faculdade, você vai para o trabalho. Eu faço faculdade lá na Zona Sul, muito longe, eu passo uns 6 horas por dia no transporte público para ir voltar da minha faculdade. E lá é um outro mundo, outras pessoas, outra cultura. Por mais que seja Rio de Janeiro, pode ter certeza que a esquerdinha caviar do que meu irmão falou é o que mais tem na minha faculdade. Gente que vai todo que nem lixo, quando você vai, segue no Instagram, nas férias está na Grécia. Foi para a Europa, foi para o Egito, foi para Dubai. Normal, tranquilo. E essas pessoas que assim, tu fala, cara, se eu tivesse assim, a mesada dele, não é nem o salário do pai dele não, é a mesada dele, eu ia estar feliz. Mas essas pessoas... elas são interessantes, até o ponto que você fala que você é cristão, e ela fala, igreja, é tipo franquia, né? Aí você fica, não. Porque eu tenho umas igrejas assim, né, que tipo, qualquer um abre, né? Aí eu, não. Mas vocês crentes são todos iguais, né? Todo mundo do Malafaia, todo mundo não sei o que, nada contra, tá, gente? Mas não somos, né? E aí a gente fica, não dá nem pra explicar. E quando eu entro nesse lugar, eu entendo que até a forma de vestimenta deles é diferente da minha. E às vezes você vai estar num trabalho, numa faculdade, em debates, em espaços até de poder, que aquilo que é muito comum para eles não pode ser comum para você. Não pode ser comum pra gente. Aquela coisa de, vou vender pro cliente, mas aí eles omitem essa informação porque o lucro da empresa fica maior. Mas não é que tá mentindo, é só a gente não conta essa parte, não. Mas eu não me contamino com isso. O meu Deus, o meu Pai é um Deus da verdade. Eu não passo a perna em ninguém, nem que seja só um pouquinho. Ninguém vai perceber. Não é teoricamente errado, não é um crime. Mas eu não faço dessa forma, porque eu escolho não me contaminar. E Daniel, ele tem essa escolha muito cedo. Ele tem essa escolha, é o que norteia todo o desenrolar da vida dele na Babilônia. E como é importante nós tomarmos as nossas decisões, escolhermos o nosso norte cedo. Estamos numa conferência de jovens. Se você está aqui, irmão, você escolheu cedo a melhor parte. Você escolheu cedo servir ao Deus Altíssimo. O seu norte já está traçado muito cedo. E por mais que ao longo do caminho a gente possa tropeçar e se desviar desse norte, sempre dá tempo de voltar. Sempre dá tempo de ajustar a rota. E quando Daniel escolhe cedo esse caminho de não se contaminar, ele recebe honra especial para sobreviver àquela decisão dele, porque ele escolheu por Deus. Então depois ele faz esse acordo com o chefe, o guarda, que toma conta desses meninos, e aí ele fala, o guarda fala para ele, poxa, não dá para eu te dar essa comida, porque se o rei perceber que vocês não estão se desenvolvendo, ele vai me matar. E aí Daniel fala, não, vamos fazer um experimento. A gente come essa comida durante 10 dias e aí você checa para ver como é que a gente está. E aí depois de 10 dias esse guardião volta, e quando ele volta ele percebe que Daniel e os amigos estão mais fortes, mais sábios, melhores do que todos os outros. Por quê? Porque Deus, ele cumpre com a sua palavra. Deus é um Deus que trabalha a favor daqueles que o buscam. Tem capacitação, tem graça para sustentar aquilo que você decidiu em nome dele. A sua escolha de se separar, de se consagrar, de não se contaminar,
ela é regada de uma unção, de uma graça, para que você se desenvolva, além daqueles que naturalmente estão comendo a melhor comida, naturalmente têm pais com mais dinheiro, naturalmente estão nas melhores escolas, naturalmente já nasceram num berço do evangelho que vão sair na frente. Não! Se a sua escolha é essa, o seu caminho, ele é cercado, guardado de graça, sabedoria, favor, para você se destacar entre os gentios. Amém? Depois a gente vai ver Sadraque, Mesaque... Não, antes disso. Lá em Daniel 2, no versículo 19, ele volta para agradecer a Deus, depois dele ter tido o sonho, né, de Nabucodonosor e etc. Nabucodonosor tem um sonho, aí pede para os magos revelarem esse sonho, e aí eles tinham que dizer qual era o sonho e trazer a revelação do que o sonho significava. E aí Daniel, quando sabe disso, ele pede, que eu acho muito legal, assim, não precisa abrir, mas um adendo, assim. No 17, ele fala que ele volta, né, ele recebe a notícia que se ninguém revelar o sonho, vai todo mundo morrer. E aí ele volta para onde ficava, para casa, e aí ele conta aos seus amigos. E ele fala assim, em seguida, no 17, em seguida Daniel voltou para casa e contou a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não sei porque Daniel a gente chama pelo nome hebraico e os outros a gente chama pelo babilônico, isso fica muito confuso para mim. Ou chama todo mundo no hebraico ou todo mundo no babilônico, mas ok. Aí ele conta aos seus amigos o que havia acontecido. E pede que supliquem ao Deus dos céus que tenha misericórdia deles e lhe revele o segredo. Como é importante na nossa caminhada a gente ter amigos certos, para quando cala perto a gente falar, suplica por mim, intercede por mim, porque a minha escolha de não me contaminar fica muito mais fácil quando eu tenho amigos de jornada, amigos de caminhada, amém? Então eu acho isso muito lindo, porque ele pede para os amigos orarem, Deus revela a Daniel o sonho e Daniel volta para agradecer. Lá no 20 diz assim, louvado seja o nome do Deus para todo sempre, pois a ele pertence toda a sabedoria e poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Como é bom saber que o Deus dos seus antepassados, seja espiritual ou natural, seja seu pai natural que te trouxe para a igreja, seja o seu pai espiritual na igreja, na casa que você está, na sua casa espiritual, seja pastor Bud, seja pastor Calxande, Edmilson, quem for que tem te apacentado, como é bom saber que o Deus dos seus antepassados é aquele Deus que te dá a revelação, é aquele Deus que te dá o conhecimento, amém? Depois disso a gente vai ter Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles vão, Nabucodonosor constrói a estátua e eles recebem o mandamento, né? Todo mundo tem que adorar a estátua e eles não adoram. E aí Nabucodonosor manda chamar eles e fala, olha, se vocês não adorarem, vocês vão para a fornalha. E aí, lá no capítulo 3, eu gosto muito que eles têm tanta certeza do Deus que eles servem, apesar deles estarem numa terra estranha, apesar deles não terem aquela cultura, deles estarem em minoria. E eu penso que se eles estão entre sábios, eles deviam ser desafiados o tempo inteiro, devia ter uma competição o tempo inteiro, de quem é o mais sábio, quem é o mais eficaz, quem o rei chama mais para aconselhar, essa coisa de o tempo todo tentando se provar. E mesmo assim, eles decidem por Deus, ao ponto de quando eles são ameaçados, eles falam assim, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos a seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Porque independente de tudo, a escolha é não se contaminar. Independente da situação, tá fácil, tá difícil, tô chorando, tô bem, tô rindo, tô feliz, tenho que me provar ou não, a minha escolha é, eu não me contamino. Desde a comida até a idolatrar a estátua, eu não me contamino.
E sabe o que é interessante? Que essa decisão ser tomada no início é tão importante porque os desafios, eles vão aumentando. Se você não é capaz... Você não vou botar esse jogo aí pra tu não. Mas se a gente não é capaz de escolher não se contaminar nas pequenas coisas, quando for algo maior, quando for algo que é pra valer, que a sua vida vai estar em risco, você não vai saber se esse Deus vai cumprir com a palavra ou não, porque você não vai conhecer Ele. A gente não consegue... Se eles não tivessem provado que Deus é aquele que vai manter eles firmes, sadios, inteligentes, quando eles abdicam só da comida, eles não iam saber que quando eles fossem abdicar de adorar a estátua, aquele Deus também ia livrar ele. E se não livrar, tá tudo bem também, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. O que importa é que meu coração tá fechado com dele. Amém? E eu queria agora mostrar para vocês, porque senão não ia ser eu, um pouquinho de história da arte, porque a igreja, a história da igreja, ela é muito refletida na nossa arte ocidental. E é muito interessante quando você pensa que a igreja, ela surgiu depois que os discípulos vão, a igreja ela surgiu como uma igreja perseguida, com cristãos que realmente não tinham problema em abdicar da sua vida, e eles eram perseguidos, mortos, e eles mesmo assim escolhiam adorar a um Deus verdadeiro. E mesmo assim, mesmo a igreja tendo essa origem, depois o quadro é revertido e a igreja o cristianismo vira a religião oficial. Quando o cristianismo vira a religião oficial, muitas coisas entram no cristianismo. E hoje o que a gente tem de imagem do cristianismo é muito diferente do que a igreja primitiva tinha. E eu acho interessante a gente ver isso, porque a gente consegue ver até que ponto a igreja decidiu não se contaminar. E aquilo que a igreja resolveu falar, isso aqui eu acolho, isso aqui tá tudo bem. Até um ponto que a igreja se torna irreconhecível. E a gente precisa de uma reforma para voltar para o lugar certo. Amém? Então eu queria, por favor, galerinha do slide, o legado da igreja na arte. Pode passar, por favor. Arte paleocristã, que é a arte dos cristãos das catacumbas, tá? Pode passar, por favor. Se você estava aqui em alguma quinta-feira aí que eu ministrei, você já viu essa imagem, eu estou trazendo só pra gente fazer entendeu? Uma linhazinha contínua. Esse cara aqui é um homem, tá? São duas pinturas diferentes de catacumba. Mas elas têm a mesma ilustração. É um homem com uma ovelha, um cordeiro nos ombros e outras embaixo, carregando aqui o que poderia ser um lugar para armazenar comida. Aqui também é um homem, aqui tem uma ovelha nos braços, aqui tem tipo uns passarinhos e aqui também tem outras ovelhas, enfim. Esse homem é o retrato de como a igreja primitiva retratava Jesus. E é muito diferente da imagem que você tem hoje de Jesus circulando por aí, né? A igreja primitiva acreditava que Jesus ele vinha numa função muito ligada realmente à imagem de pastor. Então ele era sempre pastor com as ovelhas. E essa ovelha aqui em cima é a ovelha número 100. É a ovelha perdida, que ele carrega nos ombros. Então a imagem que a igreja primitiva tinha de Jesus era essa pessoa que carregava a ovelha perdida nos ombros, que dava sustento, que dava mantimento, que dava pão. Amém? Pode passar para mim, por favor? Aqui é mais uma, também é a mesma imagem. Você percebe que tem repetição, porque a essência do cristão, dessa origem, dessa igreja primitiva, é se apegar a uma imagem de Jesus, e Jesus é forte. Jesus tem o cabelo meio encaracolado. Jesus carrega essa ovelha de um lado para o outro sempre. É a mesma imagem que eles vão repetir, porque eles creem nesse Jesus que vai sustentar eles, independente dos romanos quererem matá-los, independente das aflições. Eles têm um Deus, um Jesus, um Messias que carrega eles nos ombros, que traz a provisão. Amém? Pode passar. Depois disso, a igreja passa por um momento que o Império Romano se expande
E o imperador de Roma, nessa época o Império Romano já estava na parte oriental, na Bizantina. Então, ele se converte, ele tem uma visão de uma espada descendo, a cruz, não sei o quê. E ele entende através dessa visão que era Jesus falando com ele. E ele se converte ao cristianismo. E a partir daí, a gente tem a igreja saindo da função de religião perseguida para, do nada, religião oficial do imperador. É um pulo muito grande. E a partir daí, a igreja começa a ganhar templos, coisas grandiosas. E se é do imperador, tem que ser de todo mundo. Então a igreja ela vai para um salto de poder. E aí, pode passar para mim. A arte bizantina, quando ela vai retratar a igreja... Pode passar. Obrigada. A arte bizantina retrata a igreja naquele arco do templo. Eles têm uma arquitetura bem arredondada. E aí eles botam como se fosse, tipo, aqui é quadrado, né? Mas se fosse arredondado, nesse arco eles pintavam. E por que as pessoas pintavam tanto nessa época? Porque a maioria das pessoas não sabia ler. Então as histórias eram retratadas visualmente, porque o povo não tinha esse letramento. Então as histórias eram contadas visualmente, apontando para a parede, e assim as pessoas conseguiriam imaginar, entender aquilo que estava sendo falado. Aqui também é uma visão ainda de Jesus. Tudo isso aqui já é ouro, já é uma coisa assim, um glamour, já não é mais em pedra, é tudo vitral, mosaico, uma coisa assim, linda. Mas ainda é um Jesus que tem ovelhas e agora ele tem uma sinalização de santidade. Você consegue ver esse arquinho aqui? Que é o que muitos lugares usam até hoje. Ele começa na igreja bizantina, porque a bizantina retratava o imperador assim. Todos os imperadores, eles eram retratados com essa aura especial. E aí eles transferem isso também no retrato de Jesus. Passa para mim, por favor. Aqui é a primeira vez que você tem um retrato de Maria nas artes do mundo. Por que isso é muito importante? Porque essa imagem é bem legal. De um lado é Constantino, do outro lado é Júlio? Um dos dois, são dois imperadores. E eles aqui não dá para ver, mas eles estão dando para Maria, que está Maria com Jesus no colo. Isso aqui é como se fosse uma mini construção. E eles estão dando isso de presente para Maria e para Jesus. Por quê? Eles estão dando as cidades, dando elas de presente para Jesus. Isso é muito bonito, não é? Fala para mim, a autoridade entregando, o imperador entregando a cidade de presente a Jesus como se eles fossem os reis magos. E eles estão dando os presentes para Jesus que nasceu. Então essa é a imagem que eles também carregavam de Jesus. Mas a partir daqui, Jesus já é um bebê. A igreja primitiva não retratava Jesus como criança. Não retratava Jesus no colo de alguém precisando de proteção. Esse Jesus é mais fraco. Gente, pelo amor de Deus. Não Jesus. Esse Jesus, ele passa uma imagem mais fraca do que o Jesus da igreja primitiva. Você concorda comigo? Você concorda que um bebê precisa de cuidados? Que não é qualquer um que pode tocar? Pode passar para mim. Aqui a gente já tem, pela primeira vez, uma diferença em como Jesus é tratado para as pessoas. A partir daqui, essa é a transição da arte bizantina para a arte românica. Você vai ter muitos elementos enchendo a igreja. O foco para de ser um pouco Jesus. E aí eles botam. Aqui em cima tem Deus, com o seu pergaminho. Anjos, que antes você também não tinha esse retrato de anjos. Anjos começam a assumir o lugar de preeminência. Você vê que eles estão no centro da imagem. Jesus, nessa galerona aqui, ele é esse cara. E ele está segurando tipo uma vasilha com pão dentro. Mas ele é esse cara. Ele já nem está mais nem no centro da imagem. Aqui a gente tem Maria, Jesus, a árvore do conhecimento do bem e do mal, os discípulos, a mesa, tudo junto, tá, gente? É o resumão da Bíblia aqui, ó. A mesa, isso aqui a gente pode dizer que é uma imagem de uma santa ceia aqui embutida. E aqui é Abraão com uma faca matando o cordeiro que está aqui, Isaac está aqui amarrado, e isso aqui é o altar. Então é todo mundo aqui junto, entendeu? Desde a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus criando o mundo, Maria, Jesus, discípulos, Abraão, Isaac, e aqui é meio que umas folhas. Tudo junto. E a gente às vezes acha que a aula do DI tem muita coisa enfeitada. Mas então,
A partir daqui, Jesus está no bolo. Tem uma religião aí, tem um cara que é Jesus. Jesus está lá no bolo, entendeu? Passa para mim, por favor. Agora a gente tem a transição da arte românica para a arte gótica. O que acontece nesse meio tempo? O Império Romano, o Império Bizantino, eles estão perdendo um pouco da força. E aí eles começam a sofrer de umas invasões bárbaras. Se você já viu Vikings, você já deve estar meio ligado. Ih, não posso indicar isso não veja Vikings. Mas enfim, aí eles sofrem de umas invasões bárbaras. E o que acontece? Os povos bárbaros são os povos que moram no norte da Europa. Eles são politeístas e eles têm vários deuses. Se você vê o barco dos vikings e etc, tem umas imagens bem, né, tipo uns dragões, tem bicho do mar, tem um monte de coisa. Passa pra mim, por favor. A partir desse momento, as igrejas estão crescendo e... Gente, eu tô aqui falando super de arquitetura e esqueci bem que o Rafa é arquiteto, né? Se eu estiver errado, você me corrige, tá, Rafa? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, a partir desse momento, a gente tem as igrejas, são as maiores igrejas assim, da Europa que você vê, são normalmente desse período gótico, que são tipo, a Catedral de Notre Dame, elas são imensas, são cheias agora, as histórias são contadas não só na pintura, mas também na escultura por fora da igreja. E aqui tem uma visão também de Jesus. E não dá para você ver, mas aqui é um animal que tem a cabeça de um touro, o corpo o corpo meio de leão e uma asa. Esse aqui já tem a cabeça de leão, o corpo de leão e uma asa também. E aqui tem uma águia, a águia Jesus. Pode passar para mim. Essas imagens desses animais mitológicos não tinha na igreja antes. A gente não tem essa retratação. Os únicos animais que são retratados da igreja primitiva para cá são cordeiros, que tem a ver com sacrifício, e peixe, porque eles associam muito a imagem, a igreja primitiva associa muito a imagem de Jesus à imagem do peixe. Aqui é uma visão já de Jesus com os seus discípulos. Jesus é esse cara aqui, com a mãozinha já na crucificação, entendeu? Por isso que a mãozinha dele tá meio assim. E ele já tem uma expressão de... sabe? Essa expressão. E todos os discípulos também já ganham muita expressão de também... é isso. Pode passar para mim, por favor. A partir daqui a gente tem uma mudança de chave muito interessante. Os povos nórdicos, eles têm muito as lendas e as mitologias de monstros mesmo, e do mal que precisa ser enfrentado. O mal que está assombrando a população, e eles são guerreiros, e eles vão vencer esse mal. E tem umas coisas meio assim. E até então, até esse momento da história, a igreja nunca tinha perdido tempo para retratar o diabo. Nunca. O foco era na bendita esperança. A partir daqui, a igreja vai passar muito tempo retratando o diabo. Então, o mal começa a ganhar chifres, imagens de dragão ou de touro, pequenas criaturas, como se fosse representando os demônios. Aí aqui tem uma balança e uma pessoa aqui. Aqui tem como se fosse um monge, né, tipo, um padre, etc. O anjo, esse anjo que eles gostam muito de retratar é Miguel. Eles botam muito esse embate de Miguel com o diabo o tempo inteiro. Não é Jesus que enfrenta o diabo. E aqui tem um outro anjinho. A partir desse momento, a igreja perde um pouco essa função de ilustrar a história baseado nas histórias da Bíblia para o povo ler. Eles agora ilustram o sentimento de medo, para o povo ter medo e recorrer à igreja por medo. Pode passar para mim, por favor? Então agora as catedrais, elas vão ser estampadas com figuras de anjo e demônio. Sempre essa luta do bem e do mal. Não de um Jesus que já venceu o mal. Não de um Deus que já está acima de tudo. Não de um Deus que pode te manter independente da aflição. Não. É sempre uma batalha constante. Pode passar para mim, por favor? E a partir daqui você tem até a figura do diabo como um dragão e Miguel também, mais uma vez, aí lutando com ele. A gente perde um pouco essa figura de Jesus. Tem mais algum? Se tiver, pode passar. Isso, pronto. E Jesus agora vira esse cara. Concorda
Concorda comigo que é um pouco diferente do primeiro Jesus que eu mostrei para você? Ele é mais magro, ele está triste, sofrendo, sendo crucificado, todo mundo em volta muito triste. E eu falo para você que ele é seu salvador. Irmãos, a gente precisa entender que o sacrifício de Jesus foi muito sério. O sacrifício de Jesus foi o que fez a gente estar aqui. Mas não foi a morte de Jesus que marca ele como o herói da história. O que marca ele é a ressurreição. É o poder que tira ele dos mortos. O que marca ele é ele pegar a chave do inferno da mão do diabo. O que marca ele é que ele venceu. E que por isso você pode vencer com ele. Amém? Essa imagem, ela pode ser importante para a gente lembrar do sacrifício, mas o nosso Jesus não está na cruz. O nosso Jesus está assentado no trono, ao lado do Pai. O nosso Jesus enviou um Espírito Santo, um ajudador para a gente. E se a gente não aprende a não se contaminar com o mundo entra na igreja e a gente perde a essência do Evangelho. A gente perde a essência daquilo que foi deixado para nós. O nosso Deus não está batalhando com o diabo. O nosso Deus já venceu. O legado que nós vamos carregar, onde eles vão ver Jesus em nós, não pode ser um legado de um Jesus morto. O nosso legado é um Jesus ressurreto. Aquilo que nós vamos expressar através do nosso talento, através das nossas artes, através das nossas edificações, das nossas grandes igrejas, é de um Jesus que venceu. O que nós vamos passar para a próxima geração é um Jesus que está vivo, que reina entre nós, que tem curado ainda nos dias de hoje, que tem feito cegos enxergarem. Esse é o nosso legado. Amém? Pode voltar para a tela inicial, por favor. E sabe, conforme eu ia pensando nisso, e tendo essa imagem de que cada dia mais essa percepção, Jesus está próximo, o nosso tempo está acabando, Jesus está aí, ó, está às portas, não sei quando, mas eu tenho que estar preparado. Mas eu tenho a sensação que a nossa geração é uma geração de João Batista. Uma geração que prepara o caminho para a volta. Uma geração que prepara o avivamento. Uma geração que escolhe não se contaminar. Uma geração que fala, eu vou ser a maluca do deserto? Vou, não estou nem aí. Eu estou preparando o caminho. Porque Jesus, ele andou sobre o legado de João Batista. Jesus andou sobre o legado de alguém. E hoje nós temos legados que nós podemos nos inspirar. Legado do pastor Bud, legado do Kenneth Reagan, legado do meu pastor da igreja local, legado de um profeta que eu recebi em posição de mãos. Mas eu tenho algo que eu tenho que fazer. Da nossa geração para frente, um avivamento que nós vamos esquentar e abanar a brasa. Amém? Então eu queria, por último, para a gente finalizar, abrir com você lá em Timóteo. Amém. Lá em Timóteo 1. 1 Timóteo, desculpa, mal aí. Timóteo 1, no versículo 18, Timóteo era um jovem que já tinha recebeu imposição de mãos, que tinha um chamado claro. Mas Timóteo era um jovem que o pai dele, por exemplo, não era cristão. O pai dele era grego. Ele herda essa fé da mãe, que herdou da avó. A Marcela falou sobre isso ontem, né? Amém, estava trabalhando, mas eu ouvi. E Timóteo encontra um pai espiritual, na função que o pai dele não poderia exercer. Ele encontra um pai espiritual e ele acata as informações, ele suga tudo de Paulo, ao ponto de Paulo falar que Paulo se refere a ele como filhinho. Então, quando Paulo está aqui dando as instruções para Timóteo, ele fala lá no capítulo 1, versículo 18: Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito.
que elas ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai ter embates, como eu disse no início, que não são embates claros. Às vezes o diabo não vai aparecer aqui como um dragão para você. Mas Paulo fala para ele se apegar à fé, se apegar ao que ele recebeu, aquela oração, aquela imposição de mãos, aquela palavra profética que alguém falou para ele no culto. Se apega a isso e age de acordo com aquilo que a tua consciência diz que é certo, porque se você perde esse senso, né, do certo e do errado, se você negocia aqui, negocia ali, a sua consciência se perde, você naufraga na fé. Então, o conselho que Paulo dá para Timóteo é para ele se apegar à fé, ao bom combate, ao amor. E ele vai repetir isso várias vezes para Timóteo, sobre o bom combate, a fé e o amor. Para que ele possa ter uma jornada duradoura, uma jornada sem empecilhos, sem esses ápices, né? Sobe e desce. Não, uma jornada cumprida, lutar o bom combate da fé. Amém? Eu queria pedir para o Ministério de Música me ajudar. E eu queria que, nesse momento, nesse culto pré-primeiro tempo, que a gente se lembrasse daquilo que eu tenho certeza que você já recebeu alguma palavra. Seja aquela palavra individual, específica sua, sejam as palavras que estão sendo liberadas para a nossa geração. Porque muitas palavras estão sendo liberadas para a nossa geração. Pastor Bud nos deixou, mas antes de nos deixar, ele falou sobre o Brasil ser um celeiro de ministros, que daqui sairiam missionários para o mundo inteiro. Então, mesmo que não seja uma palavra individual para você, nós temos uma palavra para essa geração, e isso não só do Pastor Bud, você pode nem ser verbiano. Mas de 2014 para cá, a gente recebeu muitas palavras. O Brasil recebeu palavras. Nós temos palavras sobre esse avivamento que está chegando. Então, quais foram as palavras que nós temos recebido, nós temos deixado de lado? Nós temos negociado o que dá, o que não dá. Nesse ambiente dá para eu ser, aqui não. Quando eu estou perto da igreja dá para fazer. Mas quando eu estou lá naquele ambiente de trabalho, naquela faculdade, não tem ninguém da minha liderança perto, aí eu já negocio um pouco. O que a gente tem negociado? Porque, irmãos, existe uma promessa. E nós vamos ser aqueles que vão concretizar essa promessa. Não vamos perder nada. Vamos preparar um caminho para gerações futuras. O que eu vejo na minha faculdade específica de comunicação, de pessoas aprendendo na hora ali o que é fotografar, o que é fazer uma arte, o que é não sei o quê. Coisas que quem me ensinou foi a igreja. Porque eu estava envolvida no Ministério de Socorros, eu aprendi ferramentas que me ajudaram na minha carreira profissional e acadêmica. Então eu creio num tempo de jovens vindo para a igreja, servir a igreja e recebendo ferramentas e capacidades. Servindo a igreja, recebendo ferramentas e capacidades. Aplicando no mundo, sendo diferencial, sendo como Daniel. Diferentes, especiais, sábios, capacitados em tudo. Deixando para lá um legado. Sendo a essência dessa fé, desse cristianismo, de um Jesus que está vivo. E que escolhe constantemente: eu não vou me corromper, eu não vou negociar. O caminho é esse, é isso que eu vou cumprir. Eu não negocio pequenos princípios como eu não negocio grandes princípios. Aquilo que me foi confiado, eu vou realizar. Aquilo que está sobre a minha vida vai fluir para as próximas gerações. Aquilo que foi confiado a mim vai se realizar. Porque eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho um Deus que trabalha do meu lado. Um Deus que já venceu e me capacitou para eu vencer com Ele. Se coloca de pé, por favor. Nós vamos declarar uma música que faz um tempo que talvez você não cante na sua igreja. E eu dei um trabalhinho para o Ministério de Música, eu reconheço, muito obrigada. Mas nós vamos declarar
que a gente vai estar dirigindo esse carro, não só olhando para o retrovisor daquilo que um dia grandes homens de Deus fizeram. Não só olhando para o retrovisor que um dia teve o avivamento da Rua Azusa. Não só olhando para o retrovisor para os dias que passaram, porque amém, eles nos fizeram chegar até aqui. Mas para frente tem um grande caminho. Para frente tem a nossa vitória. Para frente tem aquilo que nós vamos realizar. Aquilo que foi confiado a nós. O bastão que nos foi passado. Então nós vamos ter um impacto sobre as outras gerações. Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu verei